Pesadinha, tudo bem? Então, sejam bem-vindos a mais um vlog de leitura. E como vocês podem ver, porque apareceu aqui, né? O vlog de hoje é do livro Rede de Vidas. Ai, Júlia, mas aqui já tá marcado, simbolizando que você já estava lendo. Deixa eu explicar, pelo amor, por favor. Eu tinha esquecido de gravar. Ou seja, eu estava lendo e na minha cabeça já tinha gravado o começo. Falei assim, oi, vamos ler os vlogs e tudo. Mas aí eu percebi, não gravei. Então vamos gravar, mas relaxa, tá bem no comecinho aqui. Cadê? Aqui, ó, tá indo no capítulo 3 da história da Carol ainda. Então, tá bem no começo aí. Porque esse vídeo tem spoiler, tá bom? Obrigado. Porque nos olhos de leitura eu fico falando tudo que acontece, dou minha opinião e então tem que ter um pouquinho de spoiler. Só um pouquinho mesmo, não é muito spoiler não. Mas é isso. Vamos mostrar o livro, por favor. Aqui, ó, olha. Quem falou bem, escreveu da Aurora, que é a Rainha de Copas, foi a nossa querida Karen, tá? E aqui, ó, gente, ele vai abrir o livro. Tá aqui com um postinho, como eu já mostrei várias vezes no livro aqui pra vocês, e vou continuar mostrando. Esse aqui é perfeito. O da Aurora, da Carol, eu coloquei um post-it vermelho. E esse trem aqui, que eu me faça, que é um post-it transparente. E que vai ser, eu não faço a mínima ideia do que seja isso aqui, estou usando como marcador. Obrigada. Então, com os tempos aqui, temos a assinatura das autoras. Aí vai. Bem. E vamos falar sobre os dois primeiros capítulos, porque o terceiro ainda eu estou lendo. O primeiro capítulo é muito bom porque tem nos. Olha como o primeiro capítulo foi bom. Foi 1, 2, 3, 4, 5 marcações em um capítulo. Acontece, vai começando a história da Carol. Quando a Carol fala assim, ela chega no quarto. O quarto dela está uma bagunça, assim, uma bagunça aqui, a Carolzinha pra vocês. Está uma bagunça porque é um gato chamado Sorriso, que eu lembrei, eu acho que foi desse Sorriso que apareceu no filme da Alice das Países Maravilhas. Porque eu lembrei dele, na minha cabeça o nome dele é Sorriso. Mas a minha amiga falou que o nome é Risonho. Não sei. Aqui no primeiro capítulo a gente começa vendo o Godlands, que é bem legal. E ela fala com eles como se fossem seus súditos. Na cabeça delas, são súditos dela. A página de fofoca, onde ela fala da igreja delas, fofoca da igreja, da escola, de tudo. Tipo assim, exemplo. Alguém tá fedendo, o que parece no caso do segundo capítulo. Ela vai lá e deleta, a pessoa fala, querida, tá fedendo? Vai passando desodorante, tipo assim. Uma coisa desse jeito. Foi no terceiro capítulo. Foi num desses, no segundo e terceiro capítulo. Se eu não me engano. Não, foi no terceiro capítulo mesmo. Aí ela começa a brigar com a sua irmã, que é a, se eu não me engano, a Mirella, sim, a irmã dela que é a Mirella, porque a Mirella tinha pegado o gato, que era da amiga dela, Alice, e começou a cuidar dele enquanto a Alice estava viajando, o que a Carol não ficou nada legal. O que acontece? Nesse livro, a Karen colocou as duas irmãs, que é igual no Alice nos Países Maravilhas, que são as duas irmãs, que é a Rainha Branca, que vai ser nossa querida Mirella, e a Carol, que vai ser a nossa Rainha de Copas. E aí eu coloquei, vendo que o Risonho destruiu o castelo de cartas dela, que é uma coisa muito difícil de fazer. Que a Carol ficou muito irritada. Outra coisa, a Carol e a Mirella estão brigadas por um motivo que ninguém vai saber ainda. O segundo capítulo fala que ela começou a brigar com a Mirella por causa que a Mirella se fazia de inocente e a Carol se protegia ela e ela acabava pegando a... Aí, gente, tá calor, tá? Tem calor. Tá muito calor. Tá uns, sei lá, uns graus. Então, vou colocar uma opinião aqui só. Seguir falar. O que acontece? A Mirella... A Mirella faz isso com a Carol e a Carol fica muito irritada pela irmã dela, falando que ela, assim, resumindo, a Carol, ela protege muito a Mirella. Então, a Mirella acaba se tentando quebrando uma coisa de vidro da vó dela e acaba falando que quem quebrou isso foi a Carol. Uma semelhança e uma referência que eu acho que é do filme Alice no País das Maravilhas, que aparece. Disse a vocês duas.
Chega de torta! Eu não comi torta. Por que tem migalhas embaixo da sua cama? Ela botou lá. Fez isso, Mirana? Fez sim. Diz logo. Diga a verdade, Mirana. Comeu a torta e colocou as migalhas lá? Não. Botou, é mentira. Estão embaixo da sua cama. Não culpe a sua irmã. Não, não é justo. Não. Que conto uma História da Maravilha, antes da Rainha de Copas virar a Rainha de Copas, a Rainha Branca, que é a amiga dela, vamos dizer assim, ela estava comendo uma torta e e comeu perto da cama da Rainha de Copas. Aí a mãe delas aparece e fala: quem comeu a torta? Aí a Rainha de Copas fala que foi a Rainha Branca, falou que foi a Rainha de Copas, que é uma referência, e a Rainha de Copas começou a ficar com raiva da Rainha Branca. Eu acho que não ficou tão confuso, tá? Mas ficou um pouquinho melhor. E tipo assim, a Mirella tenta reconciliar, igual a Rainha Branca faz no filme. Uma referência muito legal. E com um jeito de descansar, a nossa querida Carol vai tentar fazer uma fofoquinha de uma menina aqui, que é da igreja, uma menina da igreja. Bom, ninguém sabe que ela é a moça que faz fofocas, ninguém sabe, ninguém. Só quando a fofoca para ela e aparece lá. Nisso, assim, a mãe da Carol e da Mirella, a mãe da Carol e da Mirella não gosta muito da Carol, vamos dizer assim, mas a Carol sente que ela não gosta dela. Vamos dizer assim, ela tenta falar assim, ela não gosta muito que os pais ficam toda hora na igreja, vivem dentro da igreja, entendeu? Ela não gosta muito disso, ela fica muito estressada. E Mirella, que fica também assim, ai, mas tudo, olha, você vai pra lá. Ai, meu Deus, não tenho tempo para a gente fazer um favor estimulada de comer lasanha. Que a mãe dela falou pra esquentar uma lasanha e a mãe dela, não, tô enjoada de comer uma lasanha. Então, tipo assim, o cara fica assim, menina, larga assim, nada, pelo amor de Deus, acorda. E conta isso no segundo capítulo. E tem uma frase que eu tenho muita dó da Carol, que foi que ela fala assim: era uma droga, eu fiquei furiosa. Ao menos eu teria o Gael, eu sempre podia contar com meu amigo. Mas eu queria meus pais e Mirella. Nenhum deles estaria lá por mim. Grande porcaria. Por que ela fala isso? Porque a Carol vai ter uma apresentação de guitarra, se eu entendi, um show de apresentações. Então, de rock, uma coisa assim, que ela gosta de tocar. E a mãe dela falou que talvez ela vai, que ela ainda não fez inscrição da Carol e a Carol não pode fazer. Então ela fica muito, muito irritada pela mãe não ter feito isso e ficar toda hora mimando a Mirella. Foi isso. E essa frase do segundo capítulo e do primeiro eu vou falar as minhas marcações, que eu achei bem interessante. Que foi quando a Mirella fala que mostra que ela e a Carol estão brigadas, que a Mirella falou assim: sinto falta de ficar com vocês, sua voz soa melancólica. Aí a Carol responde: eu não sinto sua falta, nem um pouco. Menti, ignorando a farpa dolorosa do meu coração. Sabia que minhas palavras doeram nela, como queria, mas também me machucaram. Mesmo assim, continuei firme, não quero estar com você, entendeu? Deu fora. É uma coisa bem triste, eu não sei. Nessa parte, fiquei muito triste pela Mirella, no capítulo muito triste com a Carol. Vamos no capítulo 3 aqui no vídeo, mas eu estou no capítulo 6, eu demoro muito para aquela curva, uma baita de uma esquecida. Obrigada. O que acontece? No capítulo 3, ela fala da menina, eu acho que eu já falei, de ela que tá sabendo mais, aí ela fala assim, vai passar um desodorante, obrigada, beijo. É isso. E também acontece de ela conhecer mais a prima dela, que é a Elo. A Elo. Vou chamar de Elo, porque é muito mais fácil. Eu estou lendo aqui, pra lembrar o que tá acontecendo. E segundo a prima dela, era uma pessoa muito difícil, e ela se acha muito difícil, tipo assim. Ela fala assim: segundo minha prima, eu era uma pessoa difícil de lidar. É verdade, se uma pessoa de temperamento forte tinha seus dilemas. Um deles era que as pessoas fracas demais não conseguiam nos acompanhar. Uma pena para eles, é lógico. Você, ela acha que ser um temperamento forte, um temperamento irritante, chatice dessa, é uma coisa boa.
tenho o que falar, né? Pra mim, isso aí é uma coisa de pessoa minada. Só isso que eu acho, verdade. Mas tudo ok. Mas a prima dela é super de boa. E eu tenho duas pessoas que eu acho com quem. O cara pode ficar, que é o Iago, que é o vocalista. Ele só apareceu uma vez, no 3, se eu não me engano. E o Gael, que é o melhor amigo dela. Ou seja, seriam French lovers. Eu acho que eu falei isso no primeiro e não sei. Aqui no segundo aparece a Agnes, que é outra amiga dela, ou a prima, pelo que eu entendi. E ela fala que o Gael é muito bonito, queria ficar com o Gael, mas a Carol não deixa. Ela fala, menina, larga de ser idiota, ele não te quer, ele é fora do seu limite. Engraçado que ela fala, a Carol fala que não gosta do Gael, mas fala que outra menina pode ficar com ele. E normal, aí aparece o Gael, ele é uma pessoa muito boa, ele é muito bom. Nossa, o Gael é muito fofo. E eu lembrei de uma coisa, que ela tem uma irmã chamada Luana. Vou chamar de Luna. Mentira, Luana. E ela namora um cara garanhão, que é conhecido como a que a Luana fala. A Carol fala que enquanto ele trabalhava, voltei sua irmã Luana, se aproximando toda felizinha, de mãos dadas com o Caio, e aquela bufada para o nariz. Luana era aquele tipo, eu sou a garota perfeita que todos querem ser, e namoro o garoto perfeito que todas as garotas querem. Ou seja, uma mentira e não, eu sei. O cara não gosta da irmã da irmã do Gael. Entendeu? E tipo assim, por quê? Porque a Carol já gostou do Caio. Ela fala bem assim que ela gostou aí, ele falou bem assim pra ela. Você pode mentir, Carolina, mas eu não namoro garotas gordinhas, beleza? Mas fico com você uma vez se quiser. Que gordofobia, hein, amigo? Para. Óbvio, ela tinha 12 anos. Na cara dele, mas não posso. E aí, aqui tem nada demais, no capítulo 4, tipo assim, é só a Carol mais irritada ainda, porque os pais dela vivem na igreja, ficam fazendo várias coisas da igreja, e eles nunca têm tempo pra ela tem uma intimidade melhor com o pai dela, mas o pai dela também é muito ocupado, ele raramente chega em casa. Então, é uma coisa que fica muito triste, sabe? E a Milena tem uma amiga dela, que a Alice aparece. Pensa numa menina insuportável, pelo amor de Deus. Ela fica toda irritando a Carol, ela fica parecendo. Na minha cabeça, ela fala muito assim. Na minha cabeça, ela, tipo assim, eu adoro. Não fala que ela fala assim, adoro dormir aqui. Ela fala assim, eu adoro dormir aqui. Sabe aquele jeito saco? Vai que eu não gosto dela, não gosto da Alicia, não gostei. 5 comentários. Aí, pra descansar e tirar o estresse que ninguém quer ficar com ela, tipo assim, a irmã dela só gosta da Alice e também a Carol e a Milena estão brigadas. O pai dela é muito ocupado, a mãe dela e ela nem tem um relacionamento tão bom. E também ela foi num show de talentos, foi do rock. E quando ela chegou em casa, ninguém falou parabéns pra ela. Todo mundo não tava nem aí. Tipo, a Milena tava na casa da Alice, o pai dela tava com enxaqueca. E a mãe dela tava atendendo a pessoa da igreja, que vai acontecer isso no capítulo 5. Isso é uma coisa que machuca muito. Tipo assim, ninguém tá nem aí pra ela. Então dá pra entender um pouquinho disso. E também uma fofoquinha do capítulo 5 é que uma menina roubou o namorado da melhor amiga. Ou não. Me conte. Não sei. Mas é isso. No capítulo 5, elas estão conversando com a avó dela também é fofoqueira, né? E falava assim que ela fala na parte aqui que ninguém aguenta uma pessoa, uma criança mal educada e abusada. Eu concordo plenamente, ninguém aguenta, pelo amor de Deus, dá uns tapas nessa criança, meu Deus do céu, que é o filho de uma Sabrina. E tarará, não sei, tem tanta coisa. É isso que acontece no capítulo 5. A Carol foi em um show de música. Aí voltando. A Carol tava num grupo de rock. Aí, como eu falei agora, que ela tava num grupo de rock. Aí ela chega em casa, ninguém quer falar com ela. Aí ela pede pra falar com o pai dela, porque o pai dela tava descansando, acabou de enxaqueca. Mas a mãe dela não deixa. Tipo assim, a mãe dela não parece gostar muito da Carol, pelo que eu estou entendendo. Mas é isso, aí ela vai querer uma amiga. E, óbvio, a Carol, ela queria muito uma fofoquinha da Luana. Só pra se vingar dela ter ficado com um cara que ela gostava. Ou, uma coisa assim. E
Óbvio, ela descobre uma fofoca. É que ninguém mais, ninguém menos está grávida. E sim, e a irmã do Gael, que é a Luana, ela não tem nem 18 anos e está grávida. Ok, muito, muito. Por isso que eu parei, eu não li o resto, que eu podia ter lido, mas não deu. Aí a minha amiga, ela leu o capítulo 7 e descobrimos que Gael e Carolina brigam, porque não sei como, mas parece que eles descobriram aquela página de fofoca. E ela, a Carol, ela viu da porta e ela colocou no site dela. Ai, que lindo, gente, perfeito. Caindo no capítulo 6. São o quê? São, se eu não me engano, são 14 capítulos, 3 capítulos normal e um epílogo. E o que acontece nesse capítulo 6? Não pra tudo, vai acontecer muita coisa pior. Ai, que lindo, amazing. Eu parei no capítulo 5, 6. No final do capítulo 6, onde que fala que nossa querida Luana, irmã do Gael, está grávida. Gente, presta atenção que eu li bastante, tá? Eu li o capítulo, metade do capítulo 6 pro capítulo 10, metade do capítulo 10, hoje. Tá vendo? É porque tava chovendo, tá, gente? Obrigada. Ou seja, são 14 capítulos, 13 capítulos normais e um epílogo, que é o capítulo 14. O que acontece? O capítulo 6, a Carol publica, e aí todo mundo começa a falar, uma gazarra, e no final do capítulo 6, o cara fala assim, amiga, precisamos conversar. Vai lá na casa da Carol e fala, nós vamos conversar. E ele fala que ele sabia que ela era dona do Gospelland, que é onde ela publicava a fofoca, sabia que era ela que publicou. Aí ela falou assim, ele falou assim, cara, porque você publicou? Eu pensei que você era minha amiga. Tipo assim, qualquer confiança que você tem em mim é a minha irmã. Aí, tipo assim, ela fica assim, o que tem, gente? Eu não publiquei ela, eu menti, mas ele falava assim, eu sei, porque uma hora eu vi você mexendo no celular, então assim. Aí ela pergunta que não quer calar. Por que que ela publicou, né? Porque o Gael fala, você publicou porque é negócio do Caio? O Gael disparou me cheio de dor. Aí ela responde, do que você tá falando? Enreguei a testa. Detesto o Caio, cuspi. Acho que não. Agitado, ele arrasta a mão pelo cabelo. Você ainda gosta dele? Aí ela responde, porcaria nenhuma, fiquei brava de verdade. Não sinto nada por aquele idiota. Kel soprou um riso ácido, encarando a lateral do quintal, amarrou os braços. E por mim, você não sente nada? Seus olhos intensos me encararam. Engoli saliva. A barriga tremeu em resposta. E aí eu sacudi a cabeça parecendo magoar. Você é fria, indiferente e egoísta. Mas eu sempre gostei de você. Nossa, eu também me sentindo esquisita. Devo dizer obrigada? Aí ele responde. É assim? Você é assim. Não me importava. E eu não me importava. Porque eu gosto de você. Bem mais que um amigo. Ou seja, ele estava se confessando pra ela. Como era o plano, e ele se confessou. Aí ele falou assim, esquece, ela fez isso, então ele se afastou dela. Ele não quis, e ela, tipo assim, diferente, não gosta disso, ela gosta dele. Aí o que acontece? Ele começou a ignorar ela, deu gelo nela, e ela ficou assim, tô nem aí, fingindo que não tava nem. E meio que ela empresta o computador dela pra Alice Coelho, que é amiga da Mirella. Essa discoia ele não presta, tá? Não funciona, não gostei dela, desde o primeiro capítulo. E ela descobre, ela e a Mirella, Alice e a Mirella, descobre que a Carol é dona do blog. E o que acontece? A Carol fica desesperada. E sabe o que mais acontece? No capítulo 8, a Alice publica pra todo mundo que ela tirou foto. Publicou pra todo mundo. Da igreja, colégio, que era ela que publicava. Ou seja, deu cada vez mais. E a Mirella, que você não tá com medo do que tá acontecendo? E a Carol por dentro, logicamente, estava, mas ela quer assim diferente. E ia fingir que ela não estava com medo. Tava nem. Só que, tipo assim, quando ela chega na igreja, todo mundo foi atrás dela. Uma menina chamada. Todo mundo pra ela, falando assim, sua vaca, sua fofoqueira mal amada, sua pessoa ridícula, porque não entendi porque ela é tão assim, porque não sinto que ela é testuda. Ficava falando que ela não presta, que ela é uma cobra, que como ela pode escrever aquilo. Aí que ela queria atenção dos outros e é isso. Aí o que acontece? A Amanda, aquela menina que foi, se eu não me engano, foi aquela que falou que o namorado dela tava traindo ela
com a melhor amiga, uma coisa assim, não me lembro. Acho que foi no capítulo 2, eu não me lembro aqui, deixa eu ver o que eu acho. Só ver se eu acho, porque eu não lembro muito bem o que era. Não sei se é esse. O 3. Deixa eu ver se eu acho. O 4. Deve ser no capítulo 2, alguma coisa assim. Que ela fala que o namorado dela tava traindo ela, o que era verdade. E a Amanda, tipo assim, a Mirella tava nem porque os outros falavam, ela ainda gostava da irmã. Porque ela gostava da irmã. Uma coisa de mal, a Mirella é assim mesmo. Aí a Amanda, ela chega na Carol e segura o braço dela. Fica assim, calma amiga, tô com você. Aí a Amanda vai lá e começa, querendo bater na Carol. Óbvio, eles estavam na igreja. Aí ela deu um tabeco na Carol, só que não foi na Carol, foi no braço da Mirella. Ou seja, já começou aí. Aí o Charleston, perdão, o namorado que era o traíra, né? Mostrou pra ela e Carol quisesse matar ela. E todo mundo tava querendo matar ela, porque a Amanda apanhou por causa dela. Mas também quem foi família, né? Querendo falar nada. Mas aí o Richard foi lá e querendo dar um soco na Carol. Aí o Gael apareceu e falou assim: epa, menino, tá doidinho, tá perdendo os juízes. Aí tem que ele fala: tá perdendo o juiz, meu amigo? Tá querendo bater nela? Aí ele fala: mas ela bateu na Amanda. Aí o Gael e ele começa a discutir, a Carol começa a discutir com a Amanda. É uma gazarra, os pastores aparecem e falam assim: vamos, pai, vocês estão na casa de Deus, para com essa gazarra que é de Deus. Levaram eles pro templo do Kids. No capítulo 9, começam a descobrir que a Carol era a dona do vlog. E começa a falar o tio César, que é o pastor da igreja, começou a falar disso. A tia, tem outra tia que é a tia Eliane. E eu não tô lembrando da outra. Tia Eliane e outra menina. Então tava a tia Eliane e Elô, que eu não lembro quem ela é. Não me lembro, perdão. E eles começaram a discutir, falar o porquê que estava acontecendo. E falar que as pessoas falaram assim: ela não vai tomar nada porque ela é filha dos pastores. Que não era filha, ela não é filha dos pastores, é só do ministério. Mas é isso. Aí, não, eu disse filha dos pastores, não, filha dos líderes, o que ela é. Aí eles perguntaram se essa é a página dela, e alguém falou que parecia o pai dela e a mãe dela, e falou assim: essa página é sua filha. Aí pai dela, Carol. Aí ela não responde, e a mãe fala: claro que é delas, tio Joel. Aí, tipo assim, ela tá falando beleza com todo mundo, e a pessoa ainda crescendo, ainda se diz crente, bem que fala que filho de crentinho, não é. Aí o tio César falou, sussurrou alguma coisa pro Joel, que é o pai da Carol, e a tia Eliane sussurrou algo pra mãe da Carol. Aí os dois falaram assim: vamos pra casa. Não assistiram o culto, falou: vamos todo mundo pra casa. Isso que chegaram em casa, o pai e a mãe dela se trocaram, começaram a conversar, pra depois conversar com ela. Aí a Carol foi dar um gelinho pro braço da Mirella, que tava apanhada por causa da Amanda. Aí ela fala: desculpa por eu apanhar por mim. Aí ela fala: você me chamou de mana. Aí eu falei: por que ela protegeu a Carol? Isso tem um significado. Porque desde que a Mirella e a Carol brigaram, ela nunca, em nenhum momento, chamou ela de mana depois. Só chamou Mirella, sai Mirella. Aí, só que nesse momento, quando ela chegou na igreja, ela chamou a Mirella de mana. Então foi uma coisa pra Mirella assim, sem dente. Aí o pai dela chamou ela pra sala, a Carol falou assim: a Mirella não tem nada a ver com isso. E mesmo assim aconteceu, deixaram a Mirella lá dentro. E eu começaram a conversar, perguntar se era dela e por que ela fez isso. A mãe dela ficou super estressada, decepcionada, foi uma coisa que o pai ficaria. Aí a mãe dela começou a gritar, falou assim: me explica, por que você fez isso? Aí o pai dela: calma, relaxa, meu amor, relaxa. E ela começou a falar, e tipo assim, a Carol se batia quando você perguntou: por que você fez isso? É seus irmãos, e você tá inventando uma conta pra falar fofoca sobre eles. Aí ela fala assim: não fala mentiras, é tudo verdade, ok?
não falo mentiras. Aí o pai dela continua falando, tipo assim, cara, vocês põem vida privada, isso é errado. Aí ela rebate, fica rebatendo, foi. Só se for a destruição da hipocrisia deles. Aí o pai dela fala uma coisa que eu chorei, tá? Nessa parte aqui que eu tenho que comecei a chorar. Me deixa, tá? Porque, tipo assim, foi uma coisa que dá pra sentir. Ele fala assim, Jesus, esfregou, papai esfregou o rosto ficando duplo, quase da cor dos cabelos. Você não entende que isso é desonroso e nocivo? É pecado, não deve dar lugar para foco em nossa vida, Carolina. Deus repudia todo tipo de meladícia, como a filha de Deus se presta a esse papel. Aí ela continua, a mãe dela continua. E tem mais, mamãe rolou a tela do celular, falou, não, você postou coisa que eu vi dos meus gabinetes. Não foi uma pergunta. Ninguém sabia da gravidez da Luana Natália. Eu tinha acabado de saber quando ligou. Ela ficou perplexa e explodiu. Meu Deus do céu, Carolina. Aí o pai dela falou assim, é verdade. Ela falou assim, claro que é. Aí a Mirella foi deitar, proteger ela. Ele falou assim, mãe, a Carol. Aí a mãe dela falou assim, não proteja ela, Mirella. E tipo assim, o pai dela continuou. Amado, com seu papel com sua barba aborrecida. Essas pessoas confiaram em nós, Carolina. E você usou isso para expô-las e faz delas motivo de chacota? E me Carolina me disse que você nunca tinha visto papai me olhar daquele jeito. Você não pode ser da profunda. São nossos irmãos, irmãs, nossos amigos. Confiar em nós. Como eu posso encarar essa menina? Minha filha saiu seus assuntos por aí. É uma coisa que você entende, tá? Tipo assim, é uma coisa ruim. Aí ela continua falando, né? Eles são hipócritas, tá legal? Eu fiz a coisa certa, né? Aí o pai dela, aí ela chama ele de falso. Aí, quando a Carol fala assim, eu só quis impor ele, que insiste só de não é o pai dela, fala assim, o que você fez não tem nada de verdade, Carolina. Papai deu um suspiro, levou colou. Mitológico. Acredite demais. Tem a ver com seu coração cheio de orgulho, seca pelo pecado. Cria um site para espalhar coisas íntimas dos outros, para forçar, prejudicá-los. Você tem matado seus irmãos dessa maneira. Isso aqui que tem aprendido de mim, esse aponto de sua mãe, e esse centro que temos dado. Aí ela começa coqueta. Aí ela número, eles são falsos. O pai dela continua. A sua justiça caída pecadora acha que tem amado a Deus assim? Viver pessoas com sua língua, acha que não tem pecado como eles? Todos temos. É por isso que vamos à igreja, porque nós somos doentes, somos os doentes que precisam de Deus. Não, que somos os doentes que precisam de Jesus. Aí ela fala, mas eu não fico me fingindo quem eu sou. Aí a mãe dela falou, finge sim, filha, você tem fingido ser como Cristo, pois sua conduta não é de uma verdadeira filha do Senhor. Ela pontuou, de alguém que ama Jesus e ama seus irmãos e irmãs, como ele ordenou. E o amor que temos pelos outros, que prova ao mundo, se de fato somos discípulos de Jesus. Seu coração está cheio de hipocrisia, maldade, Carolina. Você tem vindo uma fé falta. Diz que segue a Cristo nas suas palavras e conduta, não dizer com aquilo em que desacreditar. Isso é hipocrisia. E é mais grave, porque coloca em jogo a sua alma. Aí ela tem que justificar que era eles. Aí o pai dela fala, não tem eles, Carolina, é você. Papai floresceu. Pare de usar os outros como desculpa para se deixar ser controlado por seus desejos maus, para justificar seus pecados. Os pecados nos dá direito de pecar, mas como eles, Jesus não ao contrário. Pare de olhar a feiura no coração do outro, faça um exame minucioso do seu próprio coração. Aí o pai dela continua, ela continua quieta, né? Sua boca não foi feita para causar destruição, isso inclui os seus dedos. Deus aceita para glorificá-los, para ser bênção e não maldição, filha. A mãe dela continuou. Você tem permitido que a sua boca se transforme em uma instrumento do inferno. Não se lance em trevas contra Cristo, pagou um alto preço para resgatar você para a luz. Ou seja, eles continuam encarando a concepção. Aí eles falaram assim, tipo assim. Aí ela, no final do capítulo 9, ela fala, é claro que o Senhor ficaria do lado dele, né? Porque os dois estavam do lado dele.
Uspe com a voz fraca e embarga. Aposto que ama mais aquele lugar do que a nossa própria casa. Já passo mais tempo com eles do que a gente. Os dois me encararam abismados. Não vacilei. Não fique me olhando assim, porque essa é a mais pura verdade. Fala pra eles, Mirella. Ela não tá peinando, né, não. O que enquanto nos portamos que eles moram na igreja, tu fica arranjando tempo para os outros, mesmo para nós, berrei com nariz ardendo e olho no bar. Fala, mana. Aí a mãe dela explicar também é assim. Aí a Carolina fala que eles ficam filhinha, ela fala, informado na igreja, sim, falei alto. Vocês. E ela vai ser chorando, eu detestei, sonhei, fixando meu pai. Desde que assumi a liderança, vocês não têm mais tempo para nós. Minha mãe está sempre correndo para atender as pessoas. Você, papai, chega do trabalho, está sempre fazendo coisas da igreja. Ela é prioridade. Então, a última vez que fizemos algo juntos, sem ser dentro da igreja, né? Aí ninguém falou nada e acabou. Capítulo 10. Continuou aquela fofoca, todo mundo falando da Luana, todo mundo começou a fazer memes dela, da Carolina, fotos feias, brincadeiras de maldosos, começaram a fazer, tipo assim, como que fala? Fazer ela de chacota. É isso que fizeram. Fizeram um vídeo de TikTok falando sobre ela e deu muita divulgação, falou que era filha do pastor, que era mentira, que era filha de líderes, mas não de pastor, tinha uma grande diferença. E fez milhares de pessoas colocar comentário. Ela tentou falar que não era desse jeito, no privado da pessoa, e não deu nada. Ninguém. Ou seja, ela tentava se fingir durona, mas não era, tá? E tipo assim, todo mundo da igreja começou a espalhar que os pais dela iam sair da igreja como líder. Aí, tipo assim, ela fala assim, são nós que não tem nada de fazer. Tipo assim, tem uma parte aqui que a Carol começa a falar coisas que, tipo assim, você fez isso, estragou o ministério do seu pai, você não empresta, porque eles realmente saíram do ministério. E, tipo, uma coisa... Cara, isso aqui é uma coisa tão real. Eu acho que do primeiro e do segundo livro de Corajosas é muito bom, mas o Redimido está sendo, tipo assim, trazendo mais os apegos, os pecados, sabe? Porque a gente tá fazendo e a gente não percebe. Cara, isso é muito bom. Aí, o capítulo 11, acontece a mesma coisa. Então ela descobre que tipo assim, eles vão pra igreja e ela fala, o que os famílias estão falando de nós aí? O pai dela não interessa o que digam, eu vou cultuar o meu Deus. Aí eles vão e o pastor de fora começa falando coisa, tipo assim, tudo que ela tá sofrendo. E pede pra orar, purificar nosso coração e abandonar todo o caminho todo outro, porque fomos comprados por um alto preço. Aí o que acontece? Eles falam para abrir as suas Bíblias na carta de Tiago, que ele começa, pois onde há inveja, ambição e egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Ele continua, de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não percocem os prazeres que guerrearam dentro de vocês? Querem o que não tem, até matam por consegui-lo, invejam o que no outro não possui, lutam e fazem guerra para tomar vez, até matam para consegui-lo. Aí ela lembrou da frase que o pai dela falou assim, você tem matado seus irmãos dessa maneira. Ou seja, gente, ele fala que tudo que ela tá sentindo, e tipo assim, ela lembra dessa pregação depois, um dia, e é uma coisa, tipo assim, tudo que ela vai fazendo, ela lembra dessa pregação. Uma coisa muito legal. Eu parei no capítulo 83 e vou ler amanhã, ficando, né? E depois a gente vai pra história da alfabá. Ok? Eu tenho o quê? Eu tenho 6 aqui de post-it, que foi da isso aqui, e a história tem. Eu acho que eu vou ter que comprar mais. E é isso. Tchau. Coisa. Vamos voltar hoje ao dia seguinte, tá? Esqueci de gravar ontem, não. Só esqueci de falar o que eu acho que vai acontecer. E não tem cabimento, tem condições. E tipo assim, no final do livro, da Rainha de Copas, que é a Carolina, eu sei que vai acontecer uma coisa entre a Mirella e a Carolina no final, vai ser uma coisa muito boa. Por quê? Porque eu tenho amigos e eles são fofoqueiros, tá? Minha amiga me contou. O que acontece? Não tenho muito post-it, tá? Olha que com certeza vou ter que comprar mais, como eu falei. E tipo assim, eu não sei como que no capítulo 11, né? Na metade do capítulo 11 até o capítulo 13 e o pior, como que o Gael e a Carolina vão ficar juntos?
Será que vai ser uma coisa igual a Tati? Que primeira colegial assunto. A Tatiana, a Tati, ela não fica com ninguém. Então, tipo assim, será que vai ser uma coisa bem assim? Não, é a impressão que eu tenho, né? Porque não tem cabimento. Não sei como quem foi que escreveu mesmo, a Karen, né? A Karen, ela me surpreende, né? Eu tô pensando que a Karen vai fazer algo e ela vai, epa, muito surpreende. Então não tem cabimento, né? É isso, né? Se Gael e Carolina vão ficar juntos, não sei. Isso aí eu ainda não sei, não. Eu acho que talvez não, mas se ficarem, olha, tá ótimo. Beijo, como que tudo isso aqui vai se resolver, como que todo mundo vai perdoar a Carolina, não sei, né, porque desse jeito assim, eu acho que ninguém vai perdoar ela, no máximo, porque tudo que ela fez, isso aí não tem cabimento, mas, quem sabe, né, vai que as pessoas têm bom coração. Eu acho, eu não tô entendendo nada, também uma coisa que eu não entendi, só porque a minha querida da Luana, que é a irmã do Gael, ficou com um menino que você gostava quando você tinha 12 anos, você quer pegar uma fofoca dela e humilhar ela? Isso aí é rancor, amiga. Isso aí que você gosta ainda dele, né? Porque você não sente nada, não. Ninguém conhece, não. Isso aqui, ó. Você gosta ainda do Gael. Do Gael, não, do Caio. Né? Pelo amor de Deus. Ai, aqui ela tem fama de menina, então sua menina perfeita, né? Problema é dela, amiga. Por que você vai pegar uma fofoca porque ela tá grávida e postar? Você perdeu a amizade com o menino. Você perdeu a amizade por causa de uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só porque ela tá com o menino que você gostava, né? Porque aí você não gosta mais. Porque ela ainda gosta, né? Porque ele tá fazendo uma bosta dessa, né? Não ter. Colocar a palavra, não sei. Porque não é possível. Não tem cabimento, principalmente. Não tem cabimento, né? Sem ofensas, cara, mas. Não sei se cara por quê. Só isso. Porque, gente, se você não gosta de mais, deixa ela viver com o menino. Ah, que ela tá. Problema. Deixa por. Como você não gosta do Gael, né? Porque o Gael tá lá só pra vocês acharem uma coisa dessa por ele. Aqui, eu gosto do Gael, mas eu não gosto da irmã dele. A irmã dele, tá? Ai, mas ele não fala. Irmã. Qualquer coisa, irmã dele. Irmãos são a coisa mais unida que tem. Pode brigar, pode acontecer qualquer coisa, mas os irmãos sempre irmãos. Representação de Carolina e Mirella, que é a Mirella, pra mim, fica toda hora fazendo a Mirella por causa daquela briga. Que eu acho que a Mirella fica assim, oi, mana. Entendeu? Uma coisa assim, tá? E eu espero que dê tudo certo, porque vão petição pra algumas pessoas perdoar a Carolina. Vai acontecer? Não sei. Vamos esperar que sim, né, galerinha? Eu voltei, sim, terminei a história da Carol. Eu vou arrumar, tá? Pelo amor de Deus. Então a gente vai pra história da Eva. Petição. Eu nunca pensei que eu choraria de novo por causa de pela primeira vez. Tipo assim, eu não chorei. Corajoso, não chorei em nenhum momento. Eu fiquei muito legal, foi lindo, mas eu não chorei. Eu também não chorei. Eu chorei, não. Acho que não chorei, não. Não, chorei sim. Lembra, eu chorei por causa da morte da Paulina. Da Polly. Eu chamo de Paulina. Então, tipo assim, em Red Vidas eu chorei 3 vezes, tá me entendendo? Por causa de uma história. Tá me entendendo? Kelly, você me paga, tá me entendendo? Você me paga, tá, Kelly? Eu vou atrás de você me paga. Porque se foi a Kelly que escreveu Rainha de Copas, eu vou. Olha, Kelly, você me paga. Chorei 3 vezes, tá? Então eu vou falar o que aconteceu. No capítulo 10 não acontece nada demais, ela continua sofrendo com tudo aquilo, os pais dela saem incertos, capítulo 11 começa a mesma coisa, ela tenta melhorar, tiraram ela do Ministério de Louvor que ela fazia das crianças, dos adolescentes, ela não queria mais ir pra igreja por causa dos julgamentos, fizeram meme, essas coisas. Aí ela vai num aniversário do seu Valério, que gostava dela, e chama ela de filha de Trovão, do Trovão, que é uma coisa bem legal. Achei muito divertido. Aí no capítulo 12, continua, né, ela na festa, e as pessoas ficam julgando ela, e no capítulo 12 aparece a tia dela, que é a tia Eliane, e conversa, capítulo 12,
no privilégio, parece de dela falar com ela, explicar as coisas, porque ela tava chorando, porque ela, tipo assim, cara, eu fiz tanta coisa ruim, e agora que ela tava percebendo as coisas que ela fez, então, é isso, ela ficava lembrando das músicas, ela ficava lembrando da pregação, ela orou, e aí a tia dela aparece e falou assim, não, amiga, calma que eu te ajudo. Foi isso, e ela ajudou ela, e ficou se ajudando. Falou sobre Tiago, que ela falou assim, não, pelo amor de... Na carta de Tiago, ela não para de falar da carta de Tiago, eu não aguento mais. No último capítulo do jornal, ela melhora um pouco. E, tipo assim, acontece várias coisas. Ela começa a somente Deus, e ela começa a deletar o blog. E começa a falar sobre os trem dela, fica muito ressentida e fala assim, me perdoa os pais por tudo que eu fiz. Os pais dela aceitam e faz umas coisas muito legais. Todo mundo se resolve, pede desculpa, muito acontece. No biólogo, ela deleta o blog dela de fofoca e começa um vlog da filha do trovão, que é como o seu Valério chama ela, para se melhorar, e tipo assim, ela tenta melhorar, ela para de xingar, ela para de amaldiçoar, ela para de reclamar do menino gatinho, e olha uma coisa divertida, ela se odiava a Alice Coelho, me fez não gostar da Alice Coelho também, só que no final, quando todo mundo, ou mesmo depois do programa dela, quem ficou com ela foi a Alice e a Mirella. Bom, maravilha, tipo assim, ela mesmo, alguma pessoa não perdoa ela, mas ela tá com 6 anos, ela tá tentando mostrar pra você que ela melhorou, ela voltou com gente, voltou, ficou perfeito. Aí Gael, Gael volta e eles começam a namorar, não, ele não volta. Ela pede desculpa pra Luana, mas a Luana bloqueou ela. E sobre o Gael, tipo assim, ela mandou uma mensagem gigantona de desculpa pra ele, só que ele falou assim, eu te perdoo, mas não posso falar com você de novo. Por causa que, tipo assim, até as coisas melhorar. Porque, tipo assim, o que ela fez foi uma coisa muito ruim, sabe? Então, não tinha como ela, assim... Então, tipo assim, ele não podia voltar com ela, começar a voltar com ela, ficar com ela por causa disso. E é uma coisa que eu fiquei irritadíssima, não você me paga. Mas depois eu fico assim, epa, faz até que sentido. Sabe? Fiquei irritada, fiquei... Deixa, tá? Deixa. Tô vendo que não vai ter mais nenhuma aqui nessa série. Mas é isso. E foi pra história da Elphaba. E eu terminei, foi sexta-feira, tá, gente? E hoje é o quê? Segunda-feira. Eu esqueci de gravar. Porque eu tava chorando. Eu assim, não vou gravar. Mas vamos pra história da Elphaba. Que tem que... Eu vou marcar, tá, gente? Pelo amor de Deus. História da... Meu Deus, a história da Elphaba gigante. Tem 18 capítulos. São 17 capítulos normais. Normal. E um epílogo que eu conto como 18. Infelizmente é isso tudo, tá? Eu não aguento mais. Ou seja, vai demorar mais? Com certeza. Mas é isso. Muitas marcações boas eu tenho aqui. Muitas maravilhosas, perfeitos. Se me fizerem chorar de novo, eu vou dar na cara delas, tá? Tô brincando, adoro. E aí, coisa, tá? Daí eu tô com expectativa não, porque eu não gosto de Wicked. Não gosto, tipo, é um gosto musical, mas eu só prefiro o Mágico de Oz, vai com Deus, e é isso. Nunca pra vocês que fez a rainha, a bruxa do Oeste, é a Thaís Oliveira. Adoro a Thaís Oliveira. Vai ser muito divertido. Mas eu não tenho paciência. Eu gosto da Elfa. Eu acho a história da Elfa muito boa. Então, se melhorar isso, talvez eu comece a gostar da Elfa. Tchau. Gente, se vocês estão vendo, é porque eu ganhei trem. Ou seja, eu estou com o fone. Eu espero que o áudio seja bom, tá? Obrigada. Então, eu vou continuar falando do... Eu comecei da Elfa. Não tô gostando. Eu já não gosto da Elphaba. O único filme que eu gosto de Mágico de Oz é Mágico de Oz. E o outro, que é o Mágico de Oz, contando a história dele. Gente, 5 filmes. Mas tipo assim, a sua amiga, seu pai da sua amiga... Olha o motivo do porque a Elphaba, a Estela, que é a nossa Elphaba, não gosta da nossa grinda, que é a nossa Dora. Entendeu? Porque a Dora... A grinda é a Dora e a Elphaba é a Estela.
Sabe por que ela mora dela? Eu vou te explicar. A amiga dela vai mudar de cidade. Aí a Dora vai morar na casa dela. Da ex-amiga. Da amiga da Estela. Só por causa disso. Porque os pais da amiga da Estela não têm emprego e eles vão pra outro lugar pra conseguir um emprego melhor. Pra eles terem uma condição de vida melhor. Então eles vendem a casa deles e ela vai mudar de escola. A amiga da Estela. Aí a nossa querida Dora, os pais compram essa casa e ela vai estudar no mesmo colégio que a Estela. E aí, como não tem outro lugar e não tem, sabe, nas escolas, eles têm um número correto de alunos que vão estudar. Então, vai ter um número de cadeiras que os alunos vão estudar mais necessário. Ou seja, sai um, entrou outro, a pessoa vai sentar no lugar da outra pessoa, por causa do mapeamento. Agora senta no lugar da amiga da Estela e ela fica brava. Ela não gosta. Cadê? Eu vou mostrar a parte que ela fala. Olha, ela falou mesmo. E fiquei sem acreditar que a garotinha respondido. Responsável por mandar minha amiga para um apartamento minúsculo aqui em quilômetros de distância. E ainda havia a audácia de sentar na carteira dela. Você realmente vai ficar com raiva de uma garota que não teve escolha de vir para essa cidade, porque os pais quiseram, ela era uma menor de idade, ela não tem escolha por causa disso. Realmente, eu coloquei você. E é só por isso que você não gosta dela, por causa disso. Me poupe, né? Larga de ser uma criança. Por que você faz de criança? Meu, você é adolescente. Cresça. E sua amiga, ela passa por dificuldades. Mas ela tá tentando dar uma vida melhor pra ela. Por isso que eles te mudaram pra um apartamento. E você tá com raiva de uma garota novata que você não conhece. Você não sabe a história dela, você não sabe nada sobre ela. Sabe disso? Só que ela sentou no lugar da sua amiga, porque não é lugar dela. Ela pagou pelo lugar, não pagou, foi o governo. Então não é dela, é a carteira dela. Sério, realmente, você. Pouco, né? Deus, né? Deus de ser criança. Olha pra sua idade, a mulher cresce. Não tem como, gente. Gente, pelo amor de Deus. Para. Tá feio já. Nossa, tá feio. Peraí. Olha bem pra sua cara. Vira adulta, vira adolescente. Para de agir como criança. Uma menina que tá com raiva de outra garota. Que ela sentou no lugar, sua amiga comprou. Já da sua amiga, foi ela que comprou. Foi, né? Pelo amor de Deus, vira adulta. Cresce, tá? Cresce que já tá feio. Então tá pra você, tá? Eu decidi que eu ia ler um pouquinho mais. Aí o que? Temos nosso querido Estevão. Que ele vai, eu acho que é um mentiu, que o Estevão fica irritando a Estela e a Estela fica irritando o Estevão. Yes. Aí eu perguntei a avó dela, que é a avó Dona Maria, adoro avós, inclusive. E tipo assim, ela literalmente fica falando que a mãe dela fez ela de boba e uma coisa assim, que não quer que ela falou, mas a Estela falou ela. O que a mãe dela fez? Eu não sei. Mas, literalmente, essa história tem 17, 18 capítulos. 17 normal e um é pior. 17. O da Rainha de Copas tinha só 13 ou 14, se não me engano. Beleza. Fica controle. Aí, outra marcação que tem que ela tá se fazendo pra mim, ela tá se fazendo de criança. Porque ela literalmente uma princesa, ela queria ser diferentona. Porque ela quer ser diferentona, ela quer ser tudo, ela é diferentona. Olha assim. Desse jeito. Aí ela foi e fez um botão que não deu certo. Porque ela é o quê? Não sabia. Ela é uma criança. Ela quer ser diferente, todo mundo explodiu, deixou verde. Aí todo mundo começou a chamar ela de Shrek. Aí a nossa querida Dora, que é uma pessoa muito boa, tá bom? Ela falou que isso era muita maldade. Pois é, isso é espírito pra ela.
Gente, agora é diferente. E ai, meus amores, minhas sadinhas. Vamos começar falando. Ai, Júlia, você tá gostando? Eu tô no capítulo 11 da história da Estela, que é a nossa arroba. E não estou gostando, não estou suportando ela, não estou gostando da história dela, porque, gente, eu não suporto gente que se acha melhor que todo mundo. Não suporto. E ela é exatamente assim. Ela se acha toda, que ela é assim, que ela é melhor da química, ela é melhor de ciências, ninguém supera ela, que adora uma idiota. Gente, eu não suporto. Não dá. Gente, eu adoro a Thaís Oliveira. Ela fez histórias muito boas. Eu tô aqui com o meu corajoso Zoom, que eu emprestei. E ela fez a Bela, e amei a história da Bela, que eu adoro a Bela. Mas ainda a Maria Araújo fez a melhor de Corajosos. Tipo assim, meu tópico de Corajosos no... Meu tópico é, primeiro lugar, a da Maria Araújo, que é a Cinderela, que é essa daqui, ó. Primeiro lugar, segundo lugar, a Tati, que foi feita pela nossa querida Karen, a Karen. Em terceiro lugar, a da Bela. Ai, por que a da Bela? Porque eu achei a da Thaís, da Karen, um pouquinho melhor. Tipo assim, eu achei ela um pouquinho mais divertida, gostei mais, então em terceiro lugar. Mas não significa que é ruim, tá? E por último, a da querida Arlene, que foi a Branca de Neve. A mesma coisa que aconteceu em Branca de Neve está acontecendo com a da Elphaba, que é da Estela. Tá insuportável, ela tá insuportável. Que eu vou botar uma... Ela falsificou a assinatura da avó dela uma vez. Na segunda vez, não consigo falsificar, porque a avó dela encontrou o trem de novo. E também se o motivo da avó dela me quiser que ela significa que ela tá muito chatinha. Tipo assim, mas eu vou conseguir, eu posso entrar na faculdade com melhor aluna. Ela, não, olha pra nossa realidade. Você não tem como, tá bom? A gente não tem dinheiro. Não deveria. Tem a mãe dela, que ninguém sabe o que aconteceu com essa mãe dela, que fica se citando. Sua mãe foi embora e nos deixou. Eu não sou igual a minha mãe. Gente, pelo amor de Deus, esse motivo tá muito chato. Ela ainda continua odiando a Dora, sendo que a Dora não fez nada pra ela. Nada. A Dora é super gente boa e ela não gosta da Dora. É que foi muito chato. E a professora Glenda brigou com ela por ela ter falsificado a assinatura da avó dela e ter mentido. E vão tentando conversar da dona Mariana. Vou deixar a Estela ir pro campeonato. Não gostei, não foi um dos meus favoritos. Talvez é porque eu não estou entendendo, mas... E eu continuo em anti-lovers entre Estevão e ela. O Estevão tá querendo ser super amigável com ela e ela não quer. Se não quer, vai embora. Não tá. Honestamente, não tô gostando. Ai, Ju, mas você fez algumas marcações. Marcações reclamando dela, tá? Eu mostro isso. A primeira marcação que eu fiz é que não liga pra ela, disse ele se inclinando em direção à garota, que é a Dó, o Estevão falando com a Dora. Continuava de pé ao lado da carteira de B. A Estela adora dar apelidos pra todo mundo, nem sempre tão carinhosos, é verdade. Mas ela não morde. Foi isso. E eu falei assim, fofo, com uma cara assim, não gostei. Sério, gente, eu adoro a Thaís, eu já falei isso mil vezes, mas essa história dela tá muito chatinha. 17 capítulos pra uma coisa que não tá me prendendo. Tá chata, sério. A Estela é insuportável. Ela como protagonista, ela sabe aquelas protagonistas de livro que é insuportável? A Estela é insuportável. Na minha opinião. Talvez você goste. Mas eu não gosto. Não gosto dela. Eu chamo ela insuportável. 1, 2, 3, 4... A quinta que eu fiz foi... Quanto, eu acho que também já falei que foi quanto adoro essa teve chamada de uma gênia química e pra ela não importa nada, que era zero credibilidade. Sendo que o Estevão é um fofo, tá? O Estevão é uma pessoa gente boa. Ele só é mal algumas vezes porque ela é muito insuportável com ele. E a nova que eu fiz foi no capítulo 10, que ela se acha toda, que ela tava arrumando as respostas da Dora, e ela falou bem assim, terminei de completar e passei os olhos pela folha, satisfeito com o resultado. Seria um 10 fácil de trabalho de história. Porque ela acha que a Dora não consegue fazer nada sozinha,
que ela quer a toda. Aí a Dora falou assim, viu? Dora bateu a unha no papel. A professora Glenda tem razão. A gente se completa. Legal? Aí ela falou assim, deslizei os dentes inferiores com o superior, sentindo a frição sutil entre eles. Dessa vez não me contive. Escuta, Dora. Guardei minha caneta no estojo. Se vocês querem mesmo participar desse campeonato, precisam dar duro. Eu não vou fazer tudo sozinha. Aí, logicamente, qualquer pessoa ia ficar irritada, né? A Dora ficou irritada. Tipo assim, ela tá achando que é o quê? A protagonista, que todo mundo gira em torno dela, que ela é melhor. Eu também sei fazer minhas coisas. E ela falou assim, quem disse que vai? Ela frisou as sobrancelhas e me analisou. Decetei como seu olhar não escondia o quanto se sentia superior a mim. Em nenhum momento ela se sentiu superior a ela. Em nenhum momento. Isso nunca passou pela nossa cabeça. Todos nós vamos estudar e nos preparar. É por isso que marcamos de nos encontrar lá em casa. Se puder e quiser ir, será muito bem-vinda. Já terminou a entrega pra professora? Tipo assim, qualquer pessoa, se fosse eu também ia ficar irritada. Porque a pessoa tá se achando que é superior a todo mundo e ainda acha que a Dora tá querendo ser superior a ela. Sendo que a Dora em nenhum momento até agora, em nenhum momento a Dora quis se sentir superior. Ela sempre fica ajudando, ela sempre tenta ajudar a Stella. Ela é uma pessoa super gente boa, enquanto a Stella maltrata ela toda hora. Fica pensando mal dela toda hora. Por causa que a amiga dela teve que sair da cidade para os pais dela conseguirem um emprego melhor, uma casa melhor, uma condição física melhor. Física não, uma condição financeira melhor. E ela fica achando ruim. Não para, né? Para de igual uma criança de 5 anos de idade. Deu, né? Deu. No capítulo 7, eles estão estudando pra campeonato da prova da primeira fase. E, tipo assim, a Stella se acha toda. Aí eles decidiram que cada um ia ficar com o que sabia mais, que era muito melhor. Tipo assim, eles sabiam muitas coisas, mas eles queriam ficar com o que eles soubessem mais, pra dar mais certo. Logicamente, a Stella quis ficar com o mais difícil, né? Aí ela ficou irritada porque o Estevão também ficou com o mais difícil. Aí ela falou assim... Ela falou bem assim pra ele, é melhor separar as mais fáceis pra ele. Aí o Estevão respondeu, não diga isso, Estela, você pode ser surpreendida. Aí ela, duvido, com cada célula do meu corpo. Não, o pensamento dela, né? Cada célula... Estela não aprender. Aí ele falou assim, quer apostar? Ela ficou assim, o quê? Você quer apostar? Aí ele falou assim, se você perder, a sugestão fez sorrir. Tem que passar uma tarde de sábado com a gente, na cachoeira. Agora, se ganhar, pode escolher o que quiser. Aí, ela respondeu, bem, cruza os braços. Se eu ganhar, vocês têm que parar de me chamar de Chufi ou Churé, qualquer outra apelido idiota. Aí o Steven ficou, tipo assim, cara, ela sabe. Aí ela falou assim, aí ele respondeu, se você parar de me chamar de espiga de milho. Aí ela falou assim, feito. Só pra ele humilhou ela. Mostrando que ele sabe das coisas, que ele estuda das coisas. Literalmente, ele respondeu todas a difícil que ele pegou, tudo certo. E ela não achou mesmo. Pra ver o quanto ela se acha superior a todo mundo. E ela acha que só porque ele tem esse jeitinho dele do fundão, que ele não conversa, que ele conversa demais, que ele faz tarefa, que ele não sabe das coisas. Sendo que ele sabe. Isso aí, ela se acha melhor que todo mundo. Ela acha que todo mundo é ruim, que ela é superior a todo mundo. E isso tá insustentável. Logo, Sadias, faz algum tempo que eu terminei. Oh my god. Eu terminei a história da Stella, de Redimidas. Em minha opinião, uma bosta. Péssimo. Não tenho o que falar. Eu vou primeiro falar os capítulos, o que aconteceu. Primeiramente no capítulo, se eu não me engano, foi o capítulo 14 ou 15. Ela literalmente sabota a sua equipe e acaba logicamente descobrindo que é aquela competição, que é uma competição, um campeonato, logicamente tem câmeras, então descobre que ela desconfia com ela no campeonato. Sabe por que ela quis sabotar a equipe dela? Por causa da Dora. Só porque a Dora falou sem querer um erro insignificante. A ideia de um projeto que eles fizeram, que foi a Stella que deu a ideia, foi ideia dela, sabe? Ela falou pro cara assim, não, esse projeto aqui foi ideia minha, sabe? Foi nervosismo. Ai, Júlia, mas isso é uma coisa, né? Foi ideia da Stella. Gente, se ela sabe que foi ideia dela, pra quê? Tem consciência limpa. Nossa, que saco. Que criancice. Aí o quê?
nada demais, aconteceu nada demais, aí acaba descobrindo a esposa, aí como a história e o Steven vão lá atrás dela, tarará, falam com ela, eles viram amiga de novo, ela começa a ir pra igreja, no final do epiólogo, no epiólogo ela começa a gostar do Steven, se batiza. Foi isso. Esse mundo não gostei, eu realmente estou bastante triste por causa dessa história, que minhas expectativas estavam tipo assim, aqui, metade, pode ser bom, pode ser ruim. Eu esperava que as minhas expectativas aumentavam, mas realmente foi pra baixo. E se eu pudesse dar uma nota pra essa história, eu daria 0. Se eu fez, eu daria 0. Então, pode ter gente que gostou, realmente, quem gostou não tem preconceito, pode ter gostado, pode ter ajudado de alguma forma, mas para mim, não. 0. Pode ter ajudado, talvez, porque, tipo assim, cada um tem sua opinião. Pode ter gente que pode não ter gostado da Carolina, pode ter gostado da Estela, pode ter gente que concorda comigo. Tudo bem, se você gostou, não tem problema. Eu não gostei, mas você pode ter gostado, não tem problema. E se você gostou da história da Estela, por favor, coloque nos comentários, talvez eu coloque só um pouquinho dela, né? Porque não me ajudou muito, mas é isso. Vamos arrumar o da Úrsula aqui comigo, que o Úrsula não, da Rainha que é a Raíssa Machado. Eu tô com expectativa boa, porque eu realmente adoro a Rainha Má, adoro a Malévola, é a Malévola, né? A Rainha Má é a Malévola, né? Eu acho que é, né? Eu confundo a Malévola com a Rainha Má, gente, perdão mesmo, eu acho que é, mas não, né, não, a Rainha Má é da Branca de Neve. Então vamos lá arrumar aqui o sonho dela. É esse roxinho aqui. E eu acho que eu tenho. Pera aí que eu vou pegar. Aqui, gente, eu vou lá. Esse post-it aqui, que esse roxinho tem muito, olha. Tem muito. Só que o problema, o da Octavia, que é a Úrsula, eu vou ter que comprar, porque a Rachel, ela pegou todos. Sobrou uns 2. Então, realmente, eu vou pegar mais. Eu vou comprar uns transparentes também, eu acho que não sei. Mas eu vou deixar aqui. E realmente eu espero que melhore a história, porque o livro falou que é boa, mas não sei. Quer ver, ó? Se você olhar aqui, tudo que eu tava falando sobre Estela é verdade, porque o objetivo do livro deixa eu ver aqui, cadê onde eu tava lendo aqui, ó. Que é encontrar e desamparar esses dados que eventualmente cometemos ao longo do caminho, que é o objetivo de Redimidas, que Deus é o rosto da sua vida. Compreender que essa verdade fará você seguir em frente com confiança e coragem, na certeza que o perdão e a graça do rei são maiores do que acompanham o medo na vida daqueles que creem. Ou seja, é o objetivo da história da Estela. Ela tinha que fazer isso, mas Angel fez. Vamos ver aqui quantos capítulos tem aqui da Raíssa. São 12 capítulos, 11 normal e um epílogo, se eu não me engano, que é o epílogo, né? Eu acho que não tem prólogo. Esse aqui eu não lembro se tem prólogo, porque a maioria desses eles não estão colocando prólogo em nenhum momento. Não é só vai direto pro capítulo, não tem prólogo. She told my baby to dance to 3. She looked at me and showed a photo. Baby cried, his eyes were like mine. Pois o desastre que foi a história da Estela, eu estou começando a história da Raíssa Machado. Gente, uma vibe Regina George. Pelo amor de Deus, quem não viu o musical de Meninas Malvadas ou nunca assistiu Meninas Malvadas, assiste, é muito bom. Eu assisti só mais tarde, não lembro o motivo de eu assistir. Não sei. Ai, mas por que o meu cabelo tá tão péssimo? Voltando. Gente, tudo que é história da nossa querida já teve de ruim, a nossa querida Raíssa está melhorando. Produção, gente. Muito bom. Ó, você é uma bailarina, o trio famoso, tá a Raíssa como a maioral, a Ana Ju com, sei lá, achei ela uma vibe bem Gretchen. E a nossa querida Nicole com uma vibe bem, como que eu vou falar, aquela loirinha, eu não lembro o nome dela, mas vai aí a foto, acho que. Então, vamos começar a falar. Putz, olha que foto linda dela. E foi escrito pra Arlene Dias.
diz. A Lene, o que começa como sempre, ela como as queens, a Mayura, o trio perfeito. E tipo assim, todo mundo quer elas. Raíssa tem Dailan. E literalmente todo mundo quer entrar nesse Dailan. Ela gostava do menino chamado. Ela namorava um menino chamado Ulisses. E ela tenta vingar ele fazendo uma carta da Cynthia Campos, entregando pra ele o que dá tudo certo. E literalmente ele fica super vergonhado. Tipo assim, não acontece tanta coisa que eu vou contar, mas entre um livro novo, como é inspiração no livro. No livro não, no filme Branca de Neve, se eu não me engano. É Branca de Neve, Rainha Má é da Branca de Neve. O fundo da Rainha Má com a Malévola, tá, gente? Perdão. Nisso entra uma menina nova, que é a nossa querida Beatriz. A Beatriz, ela é uma, tipo assim, uma menina super famosa, ela tem muitos seguidores, ela é bailarina profissional, ela é aquilo. Então, tipo assim, muito legal. Aí a Raíssa, ela tenta de um jeito que fazer a Beatriz vazar. Que ela percebeu, eita, Beatriz, ela é tudo isso, ela vai tomar mais lugar com meninas malvadas, mas é isso. Por enquanto é isso, só li até o capítulo 3, eu tô no 4 e eu vou ver o que eu faço. Até onde eu leio. E é pouquinho, é só 2 capítulos. Menos do que a da Estela, que foi péssimo. Eita, gente, eu estou amando a história da Estela e... Da Estela não, pelo amor de Deus. A da Raíssa, porque é muito, tipo assim, eu acho que eu tô sentindo o que ela tá sentindo depois da decepção que foi a da história da Estela. Porque, cara, você é, tipo assim, tudo no capítulo 7, são 12 capítulos. E, tipo assim, literalmente, você é considerada a maior de todas, todo mundo quer ser você, todo mundo quer te seguir no seu Dailan, todo mundo quer ver a sua submissão, todo mundo quer fazer aquilo, todo mundo quer te seguir, ser sua amiga. E do nada, de repente, aparece uma outra menina que toma o seu lugar e pega seu lugar no... Como que fala? Na apresentação de balé que você tanto sonhava ser a protagonista, e ela chega em alguns dias, semanas, e pega o seu lugar. Então você fica assim, cara, o que eu tô fazendo errado? Ela é mais bonita, ela é mais humilde, ela é boa, ela aceita todo mundo, não tem dia específico para seguir as pessoas no Instagram, ela ganha dinheiro com marcas, ela faz publi, ela dá kit para os seus seguidores, ela é tudo de bom. E o homem que você gosta, que terminou com você e você tenta conseguir de novo, tá gostando dela, então você meio que, epa, pera, eu não sou mais, ela tá tomando tudo que é meu. Então dá pra entender esse sentimento dela. Ela não vai pra igreja, ela acha que é um ó, ela não gosta. E a Bia, ela gosta, a Beatriz, ela gosta. Então, tipo assim, a Ana Ju e a Nicole, ela estão se distanciando, falando assim, cara, mas a Beatriz, ela é melhor, você, isso. E ela fica assim, mas eu cheguei primeiro, sabe? E, tipo assim, todo mundo quer saber da Beatriz Almeida e não da Raíssa Machado. Então, meio que ela começa a odiar a Beatriz. Com sentido, ela tem um motivo de odiar ela, mas é porque ela quer ser a superior a todo mundo. E, literalmente, ela fica tão obcecada, com tanta inveja da Beatriz, que ela acaba cometendo um erro que pode custar a vida dela, que eu acho que vai custar a vida dela, que ela acaba comprando comprimidos, que todo mundo já sabe o que esses comprimidos são, né, pra emagrecer, ou seja, vocês estão me entendendo? Então, tipo assim, você fica, tipo assim, você sabe, você tem pelo menos um pouco de entender, ela quer ser perfeita em tudo, só que ela não pode ser perfeita em tudo. Acho que tá dando pra entender. Então, tipo assim, a história da Raíssa é muito legal. Só que eu tenho uma reclamação. Até agora, eu não sei, eu não terminei a história da Raíssa, talvez aconteça. Mas nas 2 primeiras histórias, nenhuma das meninas ficam com o homem que elas gostam. O que é uma coisa muito estranha, já que em Corajosas 1 e Corajosa 2, as princesas sempre ficam com os caras. Então por que as vilãs não podem ficar com as pessoas que elas gostam?
Exemplo, a Branca de Neve, que é a Bianca, ela fica com o melhor amigo dela, que é o Eduardo. Se eu não me engano, o nome dele é Eduardo. A Tati, eu não lembro se ela fica com alguém, eu acho que a história dela não teve, porque eu não me lembro exatamente. Da Isabela, a mesma coisa, ela fica com um cara que ela gosta. Da ela também, ela fica com um cara que ela gosta. Hoje as dois, as 4 meninas ficam com um cara que elas gostam. A Aurora fica com o cara que ela gosta, que é o melhor amigo dela. A Lana fica com o cara que ela gosta, que é meio que o rival dela. A Ariela fica com o cara que ela gosta, que era o melhor amigo dela. E a Rachel fica com o cara que ela gosta, que é o irmão da amiga dela que morreu. Então, por que vamos dizer, as vilãs não podem ficar com o cara que elas gostam? Tipo, a Carolina, ela tinha percebido tarde, mas que gostava do Eduardo, do Gael. Do Gael. E não pôde ficar com ele por causa do erro que ela cometeu. A Estela, eu detesto a Estela, mas não gosto muito da história dela. Não me pegou. Vocês viram, eu não peguei. Então, tipo assim, e ela não fica com o Estevão, que foi o cara que ela começou a gostar. E ela não fica com ele. E a Raíssa, ela gosta do Osiris. Ulisses. É uma coisa assim, eu pronuncio Liz, que é o L-I-S-S-E-S. E ela não parece que vai ficar com ele, então isso é meio... Não faz sentido. Por que as princesas podem ficar com o par romântico delas e as vilãs não? Gente, sim, eu voltei, terminei a história da Raíssa, estou atrasada porque eu já estou na história da Octavia, tá aqui algumas marcações. E vamos dizer que a história da Raíssa teve tudo de bom que não teve na história da Estela, porque, vamos ser honestos, que livro bom. Sim, ela começa a usar drogas, dá errado, ela quer emagrecer, né? E é isso. Mas o que acontece, gente, é muito bom. Porque, tipo assim, ela tenta fazer de tudo pra Beatriz não ser tão, tipo assim, uau, ter toda a fama. E isso acaba acontecendo muitas coisas ruins, que ela coloca um pó no figurino da Beatriz, pra ela levar pra principal. E isso dá muito errado, que a Beatriz, ela fica com uma alergia muito ruim. E quem fala que a Raíssa fez isso é a querida amiga dela, a Ana Ju. Sim, a Ana Ju fala, e ela fala que não aguentava mais a Raíssa fazer aquelas coisas, então ela acaba falando. Aí ela acaba em amizade, tarana. Os pais da Raíssa, logicamente, vão proteger a filha, mesmo tendo provas que foi ela, e eles não acreditam que a Raíssa fique em silêncio. Passado o tempo, ela não quer mais ir saber dessas coisas. Quando ela vai pra escola, que só por causa das aulas, tipo assim, das provas, as pessoas ignoram ela, ninguém liga pra ela, todo mundo faz humilhação com ela. Tem até um post uma marcação que eu fiz, que eles chamam ela de Eva Queen, que significa rainha má em inglês. E é uma coisa muito, tipo assim, referência, que eu gostei bastante. E óbvio, quando a Beatriz passou mal por causa do figurino, ela automaticamente falou que, olha, a Raíssa é melhor, coloca ela, eu estou te pedindo, professora. E ela faz isso, então a Raíssa percebe, cara, eu subestimei ela, pensei que ela era uma pessoa ruim, mas ela não era. Então isso é muito triste. E com o passar do tempo, ela percebe ser excluída, ela começa a ouvir muitas pregações acidentalmente, mas logicamente não acidentalmente, é propositalmente. E tipo assim, ela ouve músicas que tinha um grupo da igreja, da escola dela, e ela acaba ouvindo. E o nosso querido e maravilhoso Bernardo começa a se aproximar da Raíssa, tentando ajudar ela, por causa de um trabalho que ninguém queria se voluntariar, e ele se voluntariou pra fazer com ela. Então ela fica muito surpresa, pensando que ele ia tratar ela mal, por causa do jeito que ela tratou ele, mas ele não trata. Isso é uma coisa que eu achei, mano, que lindo. Eu pensava muito que ela ia ficar com o Ulisses, mas não, eu achava isso e não, mas aí eu comecei a chipar ela com o Bernardo. E, tipo assim, ele trata ela super bem, ele mostra o projeto que os pais dela têm, e os pais dele têm, que é de salvar crianças. Eu acho isso muito bom. Aí até que aparece uma criança e fala assim, você é namorada do Bernardo? Ela, não se uniu. Aí ela fala assim, bem que você deveria, hein? Só pra falar. Falei, pô, a criança vai ser assim, oh my god. Eu assim, vai ser sim. Aí acontece muita coisa, eles literalmente pegam o chá favorito dela, sem ela ter falado. E a gente acaba descobrindo que aquele ódio que a Raíssa tinha pelo Bernardo era uma coisa de uma fofoca que o Ítalo fez, sabe? Eu pensei, nossa, Raíssa, eu tenho o Ítalo na minha mão, mas não, o Ítalo tinha ela na mão dele. Isso é uma coisa, uau, plot twist. E ela acaba falando que ela era uma pessoa horrível.
E aquela conversa que agora tinha, que falou com ela, que parecia que ela era namorada do Bernardo, fez ela refletir muito. Então ela ficava pensando, ela começou a falar, a mãe do Bernardo é um amor de pessoa, o Bernardo oraram por ela, falaram com ela. Foi uma coisa muito divertida. Então, tipo assim, o Bernardo ficava com ela o tempo todo. Isso é uma coisa muito legal. E ela também foi atrás da Beatriz pedir perdão. A Beatriz aceitou, só que a Missa falou que não queria ficar perto dela e que porque ia causar muitas consequências, mas elas viraram amigas, só que por causa de algo ruim que a Beatriz falou, você, né? Tipo, uma reflexão, você podia ter me matado, tá? Piora. Então é uma coisa muito boa que acontece. O Bernardo e a Raíssa viram muito amigas. Ela para de fazer balé, logicamente, por causa daquilo. Conta pros pais dela que foi ela que jogou aquele treino na elegia na Beatriz. Então, tipo assim, os pais dela falam assim, mano, eu mandei processar e falei que ia processar todo mundo, mas eu que vou ser processado. Tipo assim, eles viram muito amigos e ela começa a dar aula de balé no onde é o projeto dos pais do Bernardo, o que é muito legal. Tem uma parte que eu achei ridículo, tá? Licença. Mas que é tipo assim, tá o Bernardo e a Raíssa, em que ela acabou caindo, eles viram amigos, isso aqui é o final do epiólogo. E acontece assim, ela cai, né? Acaba caindo, tô pensando, e eles asseguram por um instante, seus olhos se cruzam, os eixos tentaram olhar por alguns segundos, então, como que desesperados, me dizer e falaram ao mesmo tempo, incrédulo, e se soltaram. Eu fiquei incrédulo, que eu falei assim, o quê? Como assim? Os dois têm que ficar juntos, tá entendendo? Logicamente, eu acho que eu achei ridículo eles não terem ficado juntos. Na minha cabeça, eles tiveram 2 filhos, chamar, tá bom? E um cachorro, licença. Na minha cabeça, eles tiveram um casal de meninas, porque o Bernardo parece muito ser pai de menina, tá? Licença. E é isso. Logicamente, as meninas colocou aqui se eles ficam juntos. Não. Porque, literalmente, a propósito do livro, eu entendi que elas se arrependerem mais dos seus pecados em vez de estar casais. Mas eu falo, mas na minha cabeça, eles ficaram juntos. A Carolina e esqueci o nome do menino, o Gael, a Carolina e o Gael, se casaram, tiveram um menino, porque a Carolina tem um cara de ser mãe de menina, tá bom? Eles casaram, tiveram uma menina, a Estela, eu tô nem aí pra Estela, espero que o Estela tenha ficado com a Dora, é isso, com licença, na minha cabeça o Estela ficou com a Dora e não com a Estela, tá bom? É isso. E a Raíssa e o Bernardo tiveram 2 meninas e um cachorro, tá? Licença, na minha cabeça. Ai, Julia, mas se for assim, as autoras não interessam. Na minha cabeça é assim, tá? Não interessa. E é isso, a história da Raíssa. Amei demais. O plot twist, logicamente, era muito bom. E o que eles queriam falar era o que a inveja sempre traz frequência. Ela queria ser a melhor, teve inveja de outra pessoa que era um pouquinho melhor que ela. E isso causou inveja que acabou quase matando alguém. Vamos falar da Octávia. Eu vou ler só a sinopse, que é tipo assim: conta a história da Úrsula por trás da experiência impecável e a língua fiável, que Octávia carrega constantemente a edição que leva a drama contra o irmão Tiago. O resultado desse desastroso ela enviada contra sua vontade a uma viagem missionária, onde vai enfrentar vários problemas. Eu comecei a história da Octávia. O que era? O post da Octávia era pra ser roxinho, porque aqui, ó, é roxinho. Tá vendo? Só que a história da Rachel no Projeto 2 tirou todo o meu rosto. E eu não tinha cabimento pra comprar outro, tá? E também não tava tendo tempo de comprar um lugar que eu compro. Então eu peguei esse post-it azul. Logicamente, na minha cabeça, quando eu olhei, tava escuro. Na minha cabeça combinou perfeitamente com a roupa da Octavia. Só que olha o que aconteceu. Da onde que combina, não tô entendendo. Vai ser esse mesmo, tá? Licença. Também eu acho que se colocasse 2 roxos ia ficar muito feio, tá? Licença. Então vai ser esse aqui mesmo e eu tô gostando desse aqui. Aí você me pergunta, quando eu coloquei o primeiro post-it eu arrumei, eu quero que vocês me perguntem, cadê o primeiro roxo? Primeiro azul, tá? Aqui, ó. Que esses dois tá. Mas cadê o outro azul? Dá pra ver? Não dá pra ver, mas ele tá aqui no cantinho, que nem eu enxergo, tá? Mas vai ser esse daqui mesmo, de qualquer jeito, tá? Licença aqui, ó. O da 2002. E o que eu tenho falado da história dela, por enquanto, que eu já estou no capítulo 2. Você já leu o prólogo e o primeiro capítulo. É que eu acho que
A história da Octavia, eu entendi um pouco que, tipo assim, a mãe dela não queria ter ela. A mãe dela deixa isso bem claro no prólogo, que é bem aqui, deixa eu pegar. Que ela fala bem assim pra mãe dela, que, tipo assim, a mãe da Octavia fala isso pra avó da Octavia. Isso é injusto, eu não escolhi tê-la e ainda perdi aquela como promoção por causa da gravidez. Você sabia disso? Passos que foram ouvidos com uma cozinha, fazendo o Thiago recuar. Tipo assim, ai, eu escrevi aqui assim, então, se você não queria ter, pra que você ter, tá? Sim, só uma perguntinha assim. Então, tipo assim, eu tô com muita dó do Thiago, porque no primeiro capítulo a Octavia já tá misericórdia, insuportável, né? Logicamente, porque ela tá uma menina chata. Chata, ela se arrumou pra ir pra escola, parecendo que ela tava indo pra uma festa, né? O Thiago falou assim, amiga, você vai pra uma escola, não pra uma festa. E ela falou assim, problema é meu, cala sua boca. E eu falei assim, amiga, para de se burrar. Nossa, eu agradeço o irmão mais velho, pelo amor de Deus. Não é seu irmão mais velho, fazer um favor? Então, tipo assim, eu sei que o Thiago vai sofrer muito na mão da Octavia, porque ele tenta ser um irmão muito bom, já que, tipo assim, os pais não se portam muito com ela, então a mãe não queria ter ela. Então ele tá tentando ser um irmão mais velho muito bom. E a Octavia meio que tá, vai embora. Eu, tipo assim, eu sei que eu vou chorar muito por causa do Thiago. Muito, meu Deus amado, o Thiago vai sofrer na mão dessa menina, rapaz. Mas depois eu vou pedir desculpa, porque sim, tá me entendendo? E é isso, gente. Eu tô esperando muita coisa? Sim, porque eu adoro a Maria Araújo. Eu adoro ela, a história dela sempre me calma, e eu espero que a única história ruim seja da Estela, tá? De resto, vamos esperar que esteja tudo bem, né? E é isso. Se Deus quiser, eu vou terminar essa semana. Talvez eu não termine, mas eu acho que é isso, tá? É isso, tchau. Qual o problema da Octavia? Tipo assim, ai, que o irmão dela é o favorito dos pais dela. Amiga, o seu irmão te trata você bem. Literalmente, ela quer fazer uma pegadinha com o irmão dele. Só porque é o irmão dela, ele gosta de uma menina chamada Ruth. E ele quer fazer a menina ver quem o irmão dela realmente é, sendo que o irmão dele é um amor de pessoa. E ela ficou brava por causa que o irmão dela, sem querer mesmo, não foi de propósito, foi sem querer. Ele deixou os cachorros dela sair, acabaram se machucando, e ela achou isso ruim. Amiga, deixa eu te explicar uma coisa. Lá que ser chata. Eu não entendo. Tipo assim, não tenho nada contra aquelas pessoas que amam muito cachorros, que tratam como filho. Mas, ao que tava nesse ponto, eu sei que, tipo assim, os cachorros dela são as únicas coisas que importam pra ela. Sendo que é uma coisa muito ridícula. Porque, tipo assim, os cachorros realmente eles são muito legais. Eles estão lá com ela em todo momento. Mas é muito estranho porque ela acha que, como ela gosta só dos cachorros dela, sabe? Tipo, ela é excessivamente só com os cachorros dela. E ela ficou muito brava com alguém que se importa com ela, que o irmão dela nunca tratou ela mal, nunca fez nada com ela. Ele sempre protege ela, sempre fica com ela, aconselha ela. E ela trata ele mal por nada, só porque os pais dela gostam muito mais dele do que ela. Sendo que é uma coisa que ele nunca fez mal, ele é uma pessoa super boa, muito boa. E ela trata ele mal por causa dos cachorros dela. Isso é uma coisa muito ruim, porque ele fez sem querer. Eu vou até marquei aqui. Ele falou assim, eu só fui ao banheiro, não vi que a porta do seu quarto estava aberta. E ela, não quero ver mais nada, que tava pelos ouvidos com as mãos. Sendo que, gente, eu não tenho nada contra aquelas pessoas que gostam muito de cachorro, que amam muito cachorro, mas, amiga, ele não fez nada. Ele não matou os cachorros, ele levou imediatamente pro veterinário, ele não tinha percebido que a porta estava aberta. E você tá com raiva dele. Gata, supera. Ele nunca te tratou mal, sempre te defende, você vai tratar ele mal, vai fazer uma brincadeira de mau gosto, vai fazer a menina que ele gosta não falar, não gostar dele, por causa de uma coisa que ele não tem culpa dos seus pais não gostarem de você. Você vai tratar uma pessoa mal, sendo que ele gosta de você, te trata bem, faz tudo por você, e você vai tratar ele desse jeito. Amiga, para de ser ridícula. Ridículo. O que você tá fazendo é ridículo. Infantil. Você tá sendo infantil, tá entendendo? Isso é ser infantil. Você tem que parar de ser infantil. Por causa, pelo amor de Deus, né? Eu tô com uma raiva. Eu não sei porquê. Mas, tipo assim, corajosos é maravilhoso, que eu nunca senti raiva desse protagonista. Mas agora, aqui, eu sinto raiva de duas protagonistas, que é a Estela e a Octavia. Eu tô com raiva da Octavia. Eu tô meio da Octavia, ela é, tipo, protagonista.
chata, porque o motivo dela odiar o irmão dela é uma coisa que não tem culpa. E não tem culpa porque os irmãos, o pai dela, o pai dele e dela, gosta mais dele, não tem culpa, amiga, se enxerga. Tem que ser burra. Nossa, o cara te trata. Não, é sério, eu vou falar antigamente isso. Ele trata ela super bem, ele nunca falou mal dela, ele sempre tá ela, sempre faz tudo pra ela ter a atenção dos pais e ela acha isso. Ai, gente, raiva. Sim, e olha pior. A história do Octavio tem 17 capítulos igual a história da Estela. Se eu passar raiva no dela também, a única, vai ficar ela e a Estela nos últimos. Porque os únicos que eu gostei realmente, eu não fiquei com raiva das protagonistas, foi o da a Caroline e da Raíssa, que foi uma história muito boa. Elas eram vilãs, só que você entendia, assim, você ficava com um pouquinho de raiva dela, mas você entendia, você gostava dela. E não é possível gostar da Estela por causa dos motivos dela ridículo. Eu dava que tava, então eu não sei. Vamos ver, né? Porque se for ruim, eu vou falar que é ruim. O que não é ler Redimigas, né? Eu tô aqui lendo, né? Redimigas eu tava enrolando muito pra ler, porque a história da Estela Redimigas não tava me pegando muito. E aí eu falei assim, vou ler, tentar ler até o capítulo 10, 17 capítulos, e terminar amanhã. E eu falei do plano da Octavia sobre interromper o trem da Ruth e ela conseguiu, só que ela acabou fazendo a menina sofrer um acidente. Literalmente, ela mudou a data do encontro que o irmão dela e a Ruth ia ter, eu acho que é isso, não prestei atenção. E literalmente, a Ruth sofreu um acidente. Ela sofreu um acidente e tá com cirurgia até agora. O acidente foi tão grave, ela fez a menina sofrer um acidente por causa de inveja. Você tá me entendendo a bosta que acabou de... presta atenção. Começa bem assim. No mês seguinte, ao descer para tomar o café da manhã, eu tava para encontrar o irmão batido e decepcionado. Mas eu vi algo que a deixou assombrada. Quem sofreu um acidente? Perguntou ao chegar à cozinha. Filha de Pedro e de Joana, da igreja da sua avó. Respondeu mamãe. Tomando café. Não conheço. Como é o nome da menina? Perguntou a mamãe ao pai. Acho que Ruth, porque estava ligado com a água, o pai deu um batidinho em suas costas. Isso, Ruth, ontem ela sofreu um acidente de moto na Santa Luzia, teve cirurgia de madrugada. Respondeu. Onde está o Thiago? Passa a noite no hospital, parece que é amigo dessa garota. O que estava sentindo as pernas fraquejar, saiu apressada, sem se despedir, foi direto no hospital, conseguir ir à escola sem saber o que aconteceu. Ela fez a menina sofrer um acidente. A menina, a Ruth podia ter morrido. Como eu pensei? Porque, posso ler sinopse, fica assim. Te leva a tornar contra o irmão Tiago, o resultado é desastre é enviada com sua contrária em uma viagem missionária. Quando você pensa que ela faz algo desastroso com o Thiago, você não imagina que ela faz uma coisa tão desastrosa, tão assombrosa, assim, por exemplo, pela câmera. Tipo assim, ela literalmente fez a menina sofrer um acidente. Não entendo como isso é problemático por causa de inveja. Ai, mas ela não sabia. Amigo, não faz. Tu não sabe. E a Ruth, ela... Sabe o que acontece? Ela fala bem que, ó... Ela pega o Thiago tá tomando banho, ela entra no quarto do Thiago e pega o celular dele pega o celular dele e esconde. Aí ela liga pro nome da Ruth, que ela foi na igreja, toca pegar o número da Ruth e fala bem assim: oi Ruth, aqui é o Octavio, meu nome é Thiago. A Ruth responde: oi, tá tudo bem? Aí a Octavio fala: tudo assim, é que o celular do meu irmão quebrou com no óleo e ele pediu pra avisar que você que o local do encontro mudou. Como ele está no banho, me ofereci para ligar e dar o recado. Aí a Ruth responde: ele não pode mais na papelaria perto da igreja. Ela falou assim: isso, agora é na Praça das Marias. Ela falou: é um pouco longe, mas tudo bem, eu vou. Literalmente isso. Aí eu pensei, vendo que eu tô pensando, mas capitão descobre que a menina sofreu um acidente. Mano,
Véi, eu não pensei que eu teria sensação da menina, quase. A menina sofreu um acidente. Se você for ver, se eu pegar a perna, um braço meu, se isso acontecesse com a menina, eu ia ficar com a culpa pelo resto da minha vida. Ela é tão salafraia, que olha o que eu vi. A Ruth, ela quebrou a perna em 2 lugares. E o Thiago, ele já ficou suspeitado. Ele falou assim, o que você tá fazendo aqui? Já tá muito desconfiado, tá muito estranho. Aí a Ruth, ela vai lá e entra na Ruth, lógico, o Thiago sabe que ela é. Aí a minha querida fala bem assim, ó. Você saindo do acidente, ela estava encontrando o Thiago, começou a chorar. E aí eu vi um buraco na vida depois disso, não lembro de mais nada. Aí ela tava pergunta. Onde vocês iam se encontrar? Aí ela respondeu, na Praça Marias, como você me falou. Ela fala assim, eu não falei nada. Aí a Ruth fala, você me ligou pra avisar da mudança de endereço. Os olhos inocentes de Ruth buscaram onde eu tava. Aí a Octava fala, eu liguei pra perguntar sobre o grupo de jovens, lembra? Aí Ruth citou, acho que sim. Aí a Octava falou, você até me falou que seria no dia 25 de janeiro. Elas também queriam um exame da sua cabeça. Fiquei preocupada agora. Pode Ruth sentir de lágrimas. Ele acabou de mentir pra menina. Ela provocou o acidente da garota. E mente falando que não provocou, sendo que ela perguntou outra coisa, sendo que é claramente mentira. Minha amiga, deixa eu te perguntar uma pergunta. Você não tem senso. Se tem parafuso a menos, você quase mata a garota e vem mentir que você não fala, que você não fez aquilo. Você tem algum problema? Eu pensei que Redimidas ia ser um livro maravilhoso, que eu ia ficar com pena das protagonistas, só que eu não consigo. Coisas que ela faz de desastroso, eu não consigo simpatizar, não consigo gostar das protagonistas. E, tipo assim, é claro, o motivo que ela salva isso o que as autoras dizem foi um momento de mostrar como que as coisas que nós fazemos pode ser muito ruim. Eu só simpatizei muito com a Carolina e com a Raíssa, mas eu não consegui me simpatizar com a Estela, eu não tô conseguindo me simpatizar com a Octavia. Sim, ela é rejeitada pelos pais, mas nos momentos que os pais dela aparecem, os pais dela tratam ela super bem. Em nenhum momento ficam, tipo, rejeitando ela, sabe? E, tipo assim, é meio estranho ela falar que é rejeitada pelos pais, sendo que os pais dela tratam ela bem e não parecem rejeitar ela. E, principalmente, ela maltratar a única pessoa que realmente se importa com ela, sem ser os avós dela, o Thiago. Então, é uma coisa que eu fico muito irritada. Tipo assim, o Thiago faz de tudo por ela, fica com ela, protege ele, e ela, tipo, maltrata ele. Então, realmente, eu não sei como essa história vai me levar, mas não tá me prendendo. E essa vai ser a segunda história, então talvez eu fique em última, se a história não melhorar. Eu fiquei em último junto com a Estela, porque realmente não tá funcionando. Cachorro, de pessoa que gosta de cachorro, mas ao ponto só por causa dos cachorros dela quase morrer, a Octavia quase matar uma pessoa que não tinha nada a ver com isso, é longe demais. Não tem cabimento. Eu não tenho nada contra quem ama cachorro, quem gosta de cachorro, que quer cachorro com filho, não tenho nada contra. Mas ao ponto de você quase matar alguém. Pergunto, o Thiago não fez por querer quase envenenar os cachorros da Octavia. A gente não dá outro veneno em casa, cara. Tem, tipo assim, eu pelo que eu entendi, foi veneno de rato, por causa que normal você prevenir rato, não ter rato em casa, você. Cadê meu marcador, meu Deus do céu? Prevenir que tenha veneno em casa. Rato em casa, você jogar veneninho nos cantos, normal, isso eu tenho em casa. Mas, tipo assim, ele não sabia que os cachorros iam estar soltos, porque os cachorros dela ficam normalmente no quarto dela, e ele não sabia que o quarto estava aberto. Então foi um acidente, pediu desculpa, o cachorro sobreviveu. Agora, você programar pra fazer isso, desencontrar alguém, mesmo sabendo que tem a possibilidade de uma pessoa morrer, gata, é muito diferente a situação do Thiago. Thiago, ele não planejou aquilo. Agora você planejou, né? Você não fez, mas você tá errado. E a avó dela descobriu, ou seja, a avó dela tá muito chateada. Ela pediu pra ir pra igreja pra, na verdade, fazer isso. Agora vai começar. Agora vai começar o dia. Então, terminar hoje o Redimidas. E, óbvio, não tá me pegando a história.
Eu acho que eu entendi o que aquelas autoras queriam fazer, que é literalmente de fazer a gente ver que tem quando a gente é vilão, ou quando as pessoas são vilãs, elas têm cura, podem se redimir, quando elas ficam redimidas, ou se redimir, eu acho que é redimir. Ou seja, que as vilãs também podem se redimir. Então, e tipo assim, eu tô entendendo, só que eu não tô conseguindo pegar a história. Eu não tenho nada contra o jeito que ela escrevendo, só porque não tá pegando. A história da Carolina foi muito boa, então você já ficava com muita expectativa. Aí me põe a história da Estela, que não foi nada boa, foi bastante confusa. A protagonista Estela é muito irritante, o motivo dela não gostar da Dora é muito chato, insuportável, não é um motivo bom pra ela parar de gostar dela, não gostou da menina sem ela conhecer. Aí vamos pra história da Raíssa, que foi maravilhosa, foi muito bom perceber que a inveja realmente mata. Mas aí vamos pra história da Otávio, que tipo assim, ela mostra a rejeição, que a Octava, ela é muito rejeitada, só que nos momentos que eu vejo a Octavia sendo rejeitada, não, pra mim, não é uma rejeição, tipo assim, ela fica fazendo as pessoas rejeitar ela, tipo assim, o jeito que ela é fingindo, tipo assim, ela é chata, vou usar essa palavra, ela é chata, fazem as pessoas não querer ficar com ela, logicamente, o jeito que ela é insuportável, ela briga com o irmão dela por nada, o irmão dela não fez nada pra ela, nada, e ela fica triste por causa que o Enzo, ele fala uma frase bem assim, ó, o Enzo fala bem assim, uma coisa pro Thiago, depois do Thiago descobrir que foi a Octavia que fez aquilo com a Ruth. Aí, tipo assim, eles estavam lá, ela encostou e falou que todo sábado o Enzo ia pra lá e eles ficavam jogando, fazendo coisas. Aí me vem, ela caminha pro quarto, ela fala bem assim, meu Deus, tô gaguejando. Caminho silencioso. Não queria que Enzo a visse com o rosto manchado pelas lágrimas. Porque, tipo assim, ela ficou com raiva da mãe dela mandar ela pra uma missão missionária depois de tudo que ela fez. Gato se enxerga? Logicamente você não ia pra Califórnia, né? Se enxerga, né? Se enxerga. E aí ela continua. O Enzo fala, Octava fez isso, ouvi Enzo dizer. O coração dela despencou, pôs-se na parede e observou os cachorros entrarem no seu quarto. Não consegui entender, cara. Tiago suspirou. Octava revirou os olhos. Sei que o irmão briga, mas ela foi longe demais, Enzo prosseguiu. Se ele viu que realmente havia dentro do seu coração, o quê? Rejeição? Amiga, ou do jeito que você é, como que você não quer que alguém rejeite você? Que sua mãe no passado falou que não queria te ter gata? E o que o seu irmão fez? Seu irmão te protegia. Seu irmão defende você, gosta de você e te fala pelo apelido e a única coisa que você faz é tratar ele mal. Já que ele não quer você, que ele é favorito, daí que ele é favorito, ele gosta de você, ele trata você bem, ele é o seu irmão, ele é bom com você, e você fica com raiva dele por motivo nenhum. Se enxerga, cara, que motivo ruim. Aí, continua. Tem sido difícil focar no mestrado e me sinto culpado, o Thiago confessou. Pelo menos isso que tava pensando. Mas claro, né, olha que cagada você faz. Aí o Enzo falou. Você não tem culpa de nada, Enzo rebateu. Prometeu uma irmã tão egocêntrica que acha que o mundo gira ao redor dela. Sem falar na infantilidade. O que tava com a mão na boca. Foi como um punhal tivesse sido enfiado no seu peito. Tamanha dor que sentiu. Ruth sim. Cara, é um exemplo de garota de Deus. Um caráter genuíno. Enzo finalizou. Gente, me diz aonde que o Enzo tá errado aqui. Cara, vamos ser honesta. O motivo da Octavia é ridículo. Não tem motivo dela não gostar do irmão dela. Que o meu irmão é meu favorito. Cara, ele nunca te tratou mal. Ele nunca fez você se sentir inferior, nunca te excluiu, nunca fez nada. Ele faz tudo por você e você trata ele mal. Eu não sei quantas vezes eu vou falar isso, mas eu não consigo entender. Parece que Redimidas, elas esqueceram do motivo bom. Elas não colocaram um motivo bom, foi um motivo tão ridículo que elas colocou. Eu realmente adoro a escrita da Maria, adoro a escrita da Kelly, adoro a escrita da Arlene, adoro a escrita da Thaís.
Só que eu não tô conseguindo. A Maria e a Thaís me estão decepcionando. E olha que eu gosto muito de todas as histórias dela que eu li, que são corajosas, um e dois. Foram maravilhosas. Só que, cara, como que você me põe? O motivo da Estela, péssimo, dela não gostar da Dora, péssimo. Foi horrível, não tem nenhum motivo dela não gostar da Dora. O motivo dela é ridículo, não tem um motivo prático, um motivo bem construído pra fazer isso. A menina sempre foi boa com ela e ela trata ela mal por causa. Ai, que ela roubou a casa da minha amiga. Sua amiga ia sair da cidade, os pais dela tem que ganhar um dinheiro melhor. Se enxerga, garota. O motivo dela que tava não gostar do Thiago é ridículo. Porque os pais dela tratam ela mal, só que o Thiago não trata ela mal, não rejeita ela. E ela fica ruim, ai, contra os amigos meus te rejeitar. Amiga, do jeito que você é, né, gata? Você queria o quê? Que eles te chamassem? O mundo não gira em torno de você, não, se enxerga. Nossa, eu não sei porquê, mas essas duas. E olha que legal, é que as duas boas histórias estão em cima uma da outra e as ruins estão. Eu não sei, mas a história da Octavia tem um motivo muito bom. Só que não foi, pra mim ainda, não foi bom executado. Não tá sendo bem executado, sabe? Não tá sendo bem executado. Porque se fosse bem executado, não ia estar reclamando. Porque é uma coisa que te pega. Cara, tá sendo muito, tipo assim, mal executado os motivos. O motivo da Carolina é bom, sim, ele é muito bom. Ela fofocando. Ela gosta de fofocar, então isso é um motivo bom, por isso que ela espalha tanta fofoca. Mas o motivo da Raiz também, ela é inveja, todo mundo gosta dela, ela cresceu, né? O motivo foi bom. Os dois foi um motivo bom, mas aí o motivo das duas é um estado de uma pessoa que tá chorando. Talvez eu ouvi, não tá falando com o que tá. Eu tô reclamando dessa. Muito bem. Agora eu tô começando. Só que enfim, ou seja, já começando um pouquinho melhor. Mas eu tô chorando assim. Com duas frases, estão vendo? Que ela falou assim: vem a mim, vocês que estão cansados. Isso sobrecarregados. Eu ainda darei descanso. Aí fala pra Otávio que ela fala ela está idêntica, não é questão de idade, mas questão de história. Se a mãe da Otávia, a Blanca nunca teve, tipo assim, pessoa assim, se sentir sozinha. Fazia exatamente tudo que a Octavia fazia. Ela fazia, podia dar tudo bem, que ela era uma vida perfeita, sendo que na verdade não era. E, tipo assim, ela falou, cara, eu já sei o que você fez, eu sei como você é. E eu te ajudando a ver uma mulher, e ela fala que a minha mãe dela não queria que ela nascesse, que ela não era idêntica, ela falou assim, era assim que eu estava buscando dessa dor. Totalmente. Essa dor pra mim me fez chorar bastante. E, tipo assim, eu sei, agora que eu tô começando a pegar a história, ela não é, tipo, perfeita, perfeita até agora. Mas ela tá muito legalzinha, tá melhor do que a Estela. Eu vou falar sempre que tá melhor do que a Estela. E é muito bonito, tipo, gente. Eu acho que a história tá começando a melhorar, tá começando a ficar legal, tá começando a ficar mais interessante. A gente terminou dia 27, se não me engano. 27 às 15h52 da noite. Muitas mutações. E eu posso dizer que a história da Octavia melhorou bastante. Eu acho que ela ficou muito bom. Chorei muitas vezes. E, tipo assim, eu acho isso, acabei de explicar. Thiago não é irmão de verdade da Octavia, mas ok. Eu tinha pensado, e óbvio, Thiago e Ruth vão se casar. E não tem romance no livro, nenhuma dessas quatro histórias não tem romance, infelizmente. Pra não entender, o único romance que tem é pra entender a da Estela e da Raíssa, somente. E, gente, foi muito bom. A história da Octavia é muito boa. Ela aceita Jesus na sua vida. Ela perdoa todos os maus que ela fez. Ela perdoa o Thiago, ela perdoa a mãe dela por não ter ela. Ela perdoa o pai por ser muito ausente. Ela perdoa tudo. Isso é uma coisa muito bonita. E ela aceita Jesus. Na verdade, eu achei muito bonitinho. Isso assim, eu acho que o motivo da Octavia é que eles não focaram muito nos pais dela e como os pais dela escolhiam mais ela do que escolhiam mais o Thiago do que ela. Isso eu acho um pouquinho de problema na minha perspectiva. Eu não vi os pais dela maltratando ela tanto assim, igual ela demonstrava que eles maltrataram. Só isso.
Mas foi muito bom. Então vamos fazer um top 4. Obviamente todo mundo já sabe que a Estela vai ficar no top 4, né? No quarto lugar, no máximo, menos 200, porque a história dela foi péssima. E quem fez a história dela foi a querida Thaís Oliveira. Mas a escrita da Thaís Oliveira era maravilhosa, foi muito bem desenvolvida. Só que eu não achei um motivo bom e nem a Estela me fez ficar muito. Nossa, eu comecei a falar de. Tipo assim. Nessas histórias, eles falam, meu Deus, começa a aprofundar mais o processo. O da Estela foi muito rápido, então não deu muito pra eu explicar como nossa aceitou assim, por causa disso, não deu um processo, igual tem em todos os processos delas aceitando Jesus aos poucos, vendo que elas estão erradas, as coisas, e isso eu não vi na Estela. Então ela vai ficar em quarto lugar e esse é o motivo. Em terceiro lugar, eu vou colocar a Octávia. A história da Octávia é boa, só que não é tudo isso, tá? Ela começa a dar uma andada muito boa a partir do capítulo 11, são 17 capítulos. Então, no capítulo 11, ela começa a dar uma andada. Eu não achei, como eu disse várias vezes, que o motivo dela odiar tanto o Thiago foi muito bom, porque os pais dela não mostravam maltratar ela igual falavam, que ela falava que eles maltratavam, que eles não gostavam dela, preferiam o Thiago. Eu não achei tudo isso, não mostrou muito isso na minha perspectiva, então deixa a Octávia em terceiro lugar. Em segundo lugar, eu vou colocar a Carolina. Eu achei a história dela muito boa, foi maravilhosa, eu adorei. Mas, eu achei que podia ter mais coisa, podia ter um romance, tá bom? Eu queria saber mais do que aconteceu entre ela e o Gael, porque não colocou a Karen, ela não colocou muito o que aconteceu pelo Gael, só que ela pediu perdão e isso. Mas realmente a história da Carolina é muito bem desenvolvida, os motivos são bons, os plot twists são bons, os personagens são muito legais e tudo que acontece é muito legais, e de Irmandade também é muito bom. Em primeiríssimo lugar, ninguém tá tão surpreso que a história da Raíssa Machado. A da Raíssa foi perfeito, cara, foi muito bom. O motivo, os plot, ela começando a acreditar em Deus é uma coisa tão linda, e o romance deu pra entender que ela e o Bernardo ficaram. É Bernardo, né? É Bernardo, né? Se não me engano, é Bernardo o nome do cara. Peraí, gente, pelo amor de Deus. Com o nome, gente, eu sou péssima com é Bernardo. Ela e o Bernardo foi uma história muito legal e deu pra entender que eles vão ficar juntos. É uma coisa muito legal e por isso que ela fica em primeiríssimo lugar. Que nota que eu vou dar pro livro, gente? Esse aqui tá feia, porque eu vou marcar ainda, tá? Que nota que eu dou pro livro? Eu dou nota 4,5 não, 4,3. A história, ela é boa, mas a questão que ela é boa, mas podia ter mais da história, principalmente da Estela, por motivo, não falo várias vezes, o motivo não era bom, não funcionou. Uma coisa que me lembrou muito da história da Estela é que a minha tipo assim, influente TikTok foi a Isa, e ela fala bem assim, se você não consegue me explicar duas coisas, a coisa mais importante da história, que é o motivo da Estela ficar com tanta raiva da Dora, que é um motivo horrível, você não consegue me fazer isso, por quê? Você escreveu. Eu sei que é meio ruim de falar isso, mas gente, o motivo não era um motivo bom, não era um motivo que, cara, que motivo é esse? Ela vai odiar ela, fracassou, fez tudo isso. Não foi um motivo legal, então realmente, se tinha isso, eu realmente não teria que tivesse desse jeito. E a Thaís, ela me decepcionou um pouquinho. E ano que vem vai lançar Corajosos Novos, se eu não me engano, ou é um Redimidos, não sei. Porque no final do Corajosos 1, coloca lá, Corajosos 2 vem aí. Então, futuramente, talvez tenha, e nesse aqui não tem. E nem no Corajosos 2. Então, talvez ganhamos um novo de Beatles ou Corajosos 2. Mas é isso, meninas. Esse foi o vlog. Até o próximo vlog. Tchau!